Para compreendermos as ações de Deus, precisamos conhecer o seu caráter. Isto pode ser feito através da revelação que o próprio Deus faz de si mesmo. No Santo Livro, Deus diz quem Ele é e que é motivo de orgulho conhecê-lo. Por meio do profeta Jeremias, ele declarou: "Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor." Jeremias 9, verso 24. Ele declara se agradar da misericórdia e da justiça, mas o ser humano tem colocado Deus no banco dos réus e lhe feito algumas perguntas. Entre elas, por que ele resolveu acabar com a vida de milhares de pessoas? Ele agiu com amor ao destruir com um dilúvio o mundo? Ele foi amoroso quando destruiu com fogo a cidade de Sodoma e Gomorra? Como entender as ações de Deus nos dois casos citados? Jesus disse que o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra são exemplos do que acontecerá por ocasião de sua vinda. Então, vamos analisar, à luz da Bíblia, como Deus agiu com os antediluvianos, sodomitas e gomorritas. As ações de Deus parecem demonstrar que existe um limite para a prática do mal. No entanto, Deus é justificado por sua decisão de destruir os antediluvianos com o seguinte relato bíblico: "Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito." Gênesis 6, versos 5 a 7. O mundo antediluviano se tornou demasiadamente corrompido, a terra estava cheia de violência. Tal situação demandava uma providência urgente da parte de Deus. Contudo, a misericórdia divina se revela de modo extraordinário para com os antediluvianos, quando Deus provê para eles um meio de salvação. Por meio de Noé, os pecados dos antediluvianos foram denunciados e eles tiveram 120 anos para se arrepender. Além disso, Deus orientou Noé a construir um enorme barco para salvar a si e sua família e conservar as espécies animais existentes. Além disso, os antediluvianos tiveram um forte testemunho do poder e sabedoria de Deus ao verem os animais irracionais serem conduzidos de par em par organizadamente e entrarem na arca. Após entrar na arca, se passaram 7 dias sem chover. Eles tiveram 7 dias para refletirem no milagre que haviam testemunhado. Grande foi a paciência que Deus teve para com os antediluvianos. Mas o que fizeram eles? Zombaram de Noé e o consideraram um louco. Se Deus não intervisse com o dilúvio, a própria família de Noé estaria em risco. Após o dilúvio, a influência da corrupção foi sentida na família de Noé. Ao ver o pai nu, após se embriagar com o vinho, Cã, filho de Noé, em vez de cobrir a nudez do pai, se divertiu com o fato ocorrido, violando claramente um dos mandamentos de Deus, que pede para honrarmos pai e mãe. Estima-se que a população da Terra, nos dias do dilúvio, era de aproximadamente 700 milhões a 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Em uma população tão grande, apenas Noé foi achado justo diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, verso 9. E Deus manifesta o seu amor e sua justiça ao salvar do dilúvio o único homem justo que havia sobre a terra. Antes de destruir os antediluvianos, Deus manifestou o seu amor para com eles, tentando salvá-los. No caso dos sodomitas e gomorritas, antes da sua destruição, eles são descritos como grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, verso 13. Contudo, através de Ló e Abraão, homens justos, eles tiveram a oportunidade de conhecer o poder de Deus e sua misericórdia. Tal fato se deu quando as suas cidades foram invadidas por um exército inimigo e eles foram levados cativos. Eles foram milagrosamente resgatados por Abraão e seus amigos, que com um pequeno exército de 318 homens, livrou eles das mãos de um exército muito maior. Em vez de se arrependerem, os sodomitas e gomorritas se entregaram mais e mais ao pecado, ao ponto de apenas Ló ser considerado justo no meio deles. A impiedade era tal nesta cidade que até a família de Ló se afastara de Deus.
Como consequência, a esposa de Ló teve um fim triste, convertendo-se numa estátua de sal, e suas 2 filhas embriagaram o pai, tiveram relações com o próprio pai. O amor e a justiça de Deus se tornaram evidentes no seu trato com os sodomitas e gomorritas. Contudo, quando o amor de Deus é rejeitado, cabe ao ímpio sofrer as consequências. Cabe a nós, que vivemos hoje, lembrar das palavras do Salvador, pois assim como foi nos dias de Noé, disse Jesus, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 37. Enfim, quando o Deus de amor castiga, fica evidente que antes de castigar, Deus adverte e apela ao pecador que se arrependa. Só quando o pecador se recusa a se arrepender é que Deus, para preservar o seu povo na terra, destrói o pecador impenitente. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18, verso 23. O Deus de amor e justiça está ainda a pleitear com o pecador. Ele diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 18, versos 31 e 32. Ó amigo, vem agora ao Salvador, se já não o fez. Ele te receberá, dar-te-á perdão e paz, e um lugar em seu reino quando ele vier em glória.